A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo. E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade. Existem muitas pessoas fazendo bem a animais abandonados e elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo. Para conectar esses sentimentos de pessoas, surgiu a Adote Mossoró, um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes. A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage, divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa. E você pode ajudar com apenas um clique. Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo. Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais. Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem. Visite nossa página no Facebook ou nosso site adotemossoró.org. Eram 5 da manhã quando os estudantes de publicidade e propaganda chegaram. Enquanto palco e barracas eram montados, os alunos e a professora sinalizavam o local do evento. Faixas e painéis para chamar a atenção dos veranistas. A bandeira que eles defendem aqui é o cuidado com o câncer de pele. Então, o Movimento com Filtro é um evento que acontece aqui em Tibau, que tem o objetivo de dar orientações às pessoas sobre o câncer de pele, falar sobre a importância de se prevenir o câncer, estimular atividades físicas e distribuir protetores e levar mesmo essa mensagem de proteção para as pessoas, principalmente na época do verão, das pessoas que estão mais expostas ao sol. Então essa proteção é muito importante. O Movimento com Filtro veio do projeto de extensão, que nós pegamos algumas entidades carentes para fazer orientações e também para atender a comunidade. O projeto chama Comunicação Institucional para o Terceiro Setor, e aí nós tivemos essa ideia de fazer essa orientação na praia para a prevenção do câncer de pele e também para doações para a Casa de Apoio ao Câncer. Em parceria com a prefeitura local, uma boa estrutura foi montada para receber os banhistas que transitavam próximo à tradicional Pedra do Chapéu. Profissionais de diversas áreas da saúde estiveram presentes para atender o público. Temos a equipe aqui que está fazendo a verificação de pressão, e aí o HGT também. E a antropometria, né, que é a educadora física, que ela está encaminhando, diagnosticando alguns casos para que possa ser encaminhado para os especialistas. Dona Raimunda Marinho chegou bem cedo ao local, se informou sobre os cuidados com a pele e logo foi se proteger do sol. Ela diz que não sai de casa sem a companhia do filtro solar e sabe a hora de chegar e de se despedir da exposição à alta temperatura. Vai curtir o sol com segurança? Se Deus quiser. Com muita segurança. Mas eu não pego muito sol não, sabe? Ó, já tomei banho porque eu fico com a pele muito irritada, sabe? Os integrantes do movimento Com Filtro aproveitaram a grande movimentação na praia para informar e conscientizar os veranistas sobre a importância do uso do protetor solar. Muitos banhistas garantiram estar prevenidos, outros nem tanto. Você veio para a praia, mas não passou o protetor solar, mas já recebeu aí um filtro solar para ficar protegido. Dá uma passadinha lá no evento que vai ter, né? E olhar lá direitinho. Vai ter uns esportivos, né? A pit sol que ele disse, a gente vai lá, passa o protetor, bonezinho e proteger do sol, né? Quando você desce aqui para a praia, tem a preocupação de passar o protetor solar? Tem a proteção do filtro solar e também me preocupo muito no horário que eu venho. Eu venho muito pela parte da manhã e da tarde só venho depois das 4 horas. Porque eu venho com as crianças, né? E sempre eu passo protetor solar neles. Eu soube do evento que teve aqui, eu vim pegar o protetorzinho solar para me passar, porque é importante para a pele, né? Para trabalhar mais tempo. Flávio, você está sempre aqui exposto ao sol, aqui com o seu comércio. Sempre tem a preocupação de passar o filtro solar? Não, passo direto, vem quando passo, eu esqueço, passar. Durante todo o ano, o verão é a estação mais aguardada por todas as pessoas que gostam de curtir esse período na praia. Mas por conta da alta temperatura nessa época, é importante redobrar os cuidados com a saúde. O uso correto do protetor solar pode evitar insolação e o câncer de pele. A dermatologista Samara Veras participou do movimento Com Filtro, esclarecendo dúvidas da população e destacando ainda mais a importância do uso do protetor solar.
gente sabe que o Sol ele é composto por alguns tipos de radiação, o VA e o VB, por exemplo, e esse filtro solar ele deve conter filtros tanto para o VA quanto para o VB. Esse é um grande fator a ser levado em consideração na hora de procurar um filtro solar. Então está dada a dica. Agora faça sua parte, se proteja do sol com o filtro solar e curta um verão saudável com toda a turma. Muita emoção e entusiasmo marcaram a colação de grau das turmas de Letras e Espanhol e Matemática do Núcleo Avançado de Apodi, que aconteceu na noite desta última terça-feira. Para mim é uma emoção poder estar aqui, né? Entre 30 alunos que começaram o nosso curso, terminamos 4 e um deles sou eu. Então, não posso nem descrever a alegria que eu estou sentindo nesse momento de poder ser uma dessas contempladas, né? E minha expectativa para o futuro é passar no mestrado, né? Recentemente fiz a prova da Unicamp, estou esperando o resultado e estou confiante, né? A cerimônia contou com a participação do reitor Pedro Fernandes, o vice-reitor Aldo Gondim, pró-reitores, prefeitos e vereadores da cidade, coordenadores dos cursos e professores dos formandos. Para a gente é sempre um prazer muito grande, né? Porque eu participei como professor de grande parte desses alunos que estão se graduando hoje. Então, para a Faculdade de Letras, isso representa mais uma vitória, né? Um esforço coletivo que foi colocado aqui para a formação de novos jovens. E aqui em Apodi, eu tenho muita felicidade porque eu conheço a história de muitos desses alunos que vêm de zona rural e que para eles era muito difícil um deslocamento e cursar uma universidade fora. O prefeito do município, Flaviano Moreira, paraninfo homenageado das turmas, fez questão de salientar a alegria de formar profissionais em sua própria cidade. A importância de um núcleo universitário dentro de uma cidade é imensurável, você nunca sabe calcular. E a formação de mais profissionais aqui, a gente fica feliz de esses jovens estar concluindo aqui o ensino superior na sua cidade, sem precisar se deslocar para outras cidades. Então, a gente só fica feliz e há uma esperança maior da gente aumentar esse número de formandos com a inauguração do campus de Apodi. A gente vai ter uma oportunidade maior de dar mais oportunidade às futuras gerações, não só de Apodi, mas da região do Médio Oeste. Então, é só alegria, é só felicidade e parabéns para todos os formandos. O reitor Pedro Fernandes se mostrou satisfeito com os 18 formandos do curso de Letras e mais 4 do curso de Matemática e externou o cumprimento do papel da Universidade do Estado na sociedade. Aqui é um momento muito especial, nós estamos aí colando o grau, formando futuros professores voltados para a educação básica, que é o grande propósito da nossa instituição nesse momento, é contribuir com o governo do Estado e contribuir com a nação, visando erradicar o analfabetismo. Para que isso possa ser alcançado, a gente tem que ter professores na educação básica. E nós estamos aqui entregando professores de letras e de matemática, o que muito nos deixa feliz. E aqui em Apodi, que também tem um momento especial, pois estamos aí iniciando a construção de um campus avançado e aqui será mais uma sede da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Colar grau é sinônimo de alegria para todos aqueles que conseguiram finalizar com êxito os seus cursos. Para outros, esse momento aqui é uma questão de triunfo, exemplo de superação de pais e estudantes que viram na UERN a melhor oportunidade para o futuro. É o caso do senhor Gilberto Francisco dos Santos, agricultor da comunidade de Cipó, que veio ao evento prestigiar e se emocionar com seus 2 filhos formandos. Muito feliz, com muita alegria, que Deus deu essa alegria minha, deles enfrentar 2 pobres que nem eles chegar ao ponto que eles chegaram. Que eu nunca pensei não, que antigamente pobre não tinha esse merecimento, só um filho de um rico. Mas hoje, com a força dos governos, eles chegaram a esse ponto. Que se fosse por mim, eles não tinham chegado, que eu não tinha com quê.
mas eu me sinto muito feliz. Levo essa grande alegria de volta para minha casa. O pai, ele se sente homenageado, ele sente o desejo, a sensação de que todo aquele empurrãozinho que vem desde a alfabetização, que tudo valeu a pena, todos os sofrimentos que eles passaram para nos deixar até esse topo. Então, acredito que a emoção que eu sinto hoje, muito mais sentem eles. Com certeza, é uma satisfação enorme, né? Muito grande, estar concluindo o nível superior. Por ser também de uma família carente, meus pais sempre tiveram grande dificuldade, nós somos uma família de 10 filhos, nós 2 somos os primeiros a se formar, ter o nível superior, e eu quero, com certeza, não dar somente esse orgulho, mas muitos ainda para ele. A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo. E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade. Existem muitas pessoas fazendo bem a animais abandonados e elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo. Para conectar esses sentimentos de pessoas, surgiu a Adote Mossoró, um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes. A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage, divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa. E você pode ajudar com apenas um clique. Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo. Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais. Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem. Visite nossa página no Facebook ou nosso site adotemossoró.org. Olá, amigos que acompanham a UERN TV. A partir dessa segunda, voltamos a exibir documentários inéditos aqui no canal 21 da TCM e no nosso canal no YouTube. Hoje, no programa Experimentos Audiovisuais, exibiremos o documentário Resistência, que conta a história do centenário jornal O Mossoroense. O trabalho foi realizado pelos estudantes do curso de Comunicação Social aqui da UERN e construído a partir do depoimento de quem trabalha e trabalhou em sua redação. Contar um pouco da história de O Mossoroense é contar um pouco da história da cidade e do jornalismo brasileiro. Com vocês, Resistência. Minha família fundou o jornal Mossoroense. Eu sou, se não me falha a memória, a 5ª geração da família Escócia no jornal Mossoroense. Na verdade, a família era Rocha Nogueira, os sobrenomes do fundador Jeremias da Rocha Nogueira, que em 1872, aos 17 de outubro, com a ajuda de José Damião de Souza Melo e Ricardo Couto, colocou o jornal em circulação. O jornal tinha uma linha de muito combate com a Igreja Católica, e não só com a Igreja, com o Partido Conservador, porque o líder do Partido Conservador em Mossoró era o vigário Antônio Joaquim Rodrigues, e Jeremias da Rocha Nogueira era um dos líderes do Partido Liberal. E o jornal tinha uma linha muito forte contra os jesuítas, porque o vigário Antônio Joaquim era jesuíta, e contra os conservadores. Jeremias era brabo, foi quem fundou o jornal. Mas por quê? Por causa da literatura dele, ele tinha conhecimento e não tinha como expandir. Aí ele fundou o jornal, ele e um português.
José Damião de Souza Melo. Nasceu o filho, ele foi batizado na igreja. O padre era o padre Antônio Joaquim Rodrigues, o nome da praça. Aí o padre disse que não batizava, porque o pai era maçom e o padrinho também era maçom. Ora, Jeremias, bravo daquele jeito, leva o menino para a maçonaria. Aí levou para a maçonaria e batizou com o nome de João da Escócia, que é o santo patrono da maçonaria. Interessante é saber que muito tempo depois verificou-se um pequeno ruído nessa informação, porque não existe o São João da Escócia. Era uma loja, São João é o padroeiro da maçonaria, e numa transcrição literal, numa tradução literal, pegaram a loja de São João, que era da Escócia, e virou São João da Escócia. Agora, ele acusava demais. O governo, tudo, inclusive a igreja. Tem uma época que ele tornou o jornal anti-jesuítico. A primeira fase dele foi de 1872 a 1876. E o fechamento em 1876 se deu por questões econômicas. Jeremias da Rocha Nogueira não tinha condição de manter o jornal. Tanto que voltou a circular já neste século, já no século 1900. E tanto foi que voltou a circular com o João da Escócia, que era o xilógrafo. O João da Escócia era um artista. Minha mãe contava que ele era paralítico, sentado numa cadeira e com aquele pedacinho de madeira e um canivete, ele desenhava as coisas mais lindas. Tanto é que a primeira página do jornal Moçoroense, de 1902, já tem xilogravura. Isso foi por muitos anos. E ele foi um dos primeiros do Nordeste a ilustrar o jornal. Como não se tinha acesso à fotografia, ele fazia as xilogravuras, ele desenhava pessoas na madeira, ele usava geralmente emburana, e ele fazia as fotografias, ele fazia cenas, como por exemplo uma reconstituição de um crime que houve em Grossos, ele fez isso em xilogravura. Ele retratou diversas personalidades e situações. O diferencial desse trabalho dele é que a xilogravura ela tinha um traço fino e perspectiva fotográfica. Quando você olha, você tem a noção de profundidade na xilogravura de João da Escócia. O que o diferencia da xilogravura tradicional do cordel, aliás, utilizada no cordel, porque ela geralmente tem um traço rombudo, grosso. Getúlio criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Era o órgão que fiscalizava toda a imprensa no Brasil. Aí então veio a ordem para o jornal só podia circular depois que fosse censurado por ele. Aí o jornal não aceitou. Preferiu, porque aí era a ditadura. O jornal preferiu deixar de circular. Fechou as portas. O nosso fechou. E muitos jornais no Brasil fecharam porque não se submeteram à censura. Aí pronto, aí parou de circular. Até isso, da década de 30 até 45, quando Getúlio caiu. Aí Getúlio cai. Aí então, eleição. Aí Padre Mota fez uma reunião aqui com a cúpula de Mossoró todinha, os cafeístas e os não cafeístas, o pessoal que era do lado de Zé Augusto e de outros, pronto. Todo mundo junto para fundar um jornal. Para fundar um jornal, não falar de Mossoró. Aí quando foi na hora do nome, meu pai disse, o nome deve ser o Moçoroense. Aí não aceitaram. Os cafeístas não aceitaram, claro, né? Aí meu pai saiu da reunião do Padre Mota, aí disse, olha, eu vou voltar aqui, mas vou voltar com o nome, o jornal na rua com o nome de Moçoroense. E com pouco tempo depois ele montou o jornal e botou o jornal na rua de novo. O jornal chegou ao meu pai como um presente. Quando os Escócia, o Lauro, o velho, resolveu vender o jornal, ele foi comprado por um médico chamado Jerônimo Rosado Cantídio, que é primo do meu pai, e sempre foi como um irmão, né? Eles sempre foram muito ligados, sempre fizeram muita coisa juntos, os dois são médicos. E eu não sei qual era bem a ideia de Rosado quando ele adquiriu o jornal Moçoroense, mas chegou um ponto que ele
não aguentou mais, viu o tamanho do abacaxi e chegou para papai e disse, está aqui de presente para você. O jornal vai ser seu a partir de agora. E eu perguntei, e sua família, sua esposa, seus filhos? Não, todos concordaram. Agora também não pense que é um presente de grego, não. Na hora em que você tiver dificuldades, pode me convocar que eu volto para ajudar na manutenção do jornal. Naquele tempo era mais difícil, muito mais difícil. Era feito letra por letra. Para fazer uma página de jornal, você começava a fazer letra por letra. O componidor era uma letra como um pau de fósforo, menor um pouquinho, metade de um pau de fósforo. Na ponta tinha a letra pelo avesso, para poder dar, era negativo para poder dar positivo. Então, juntava tudo no componidor. O componidor era uma pecinha de metal que marcava, aí então ficava juntando linha por linha, letra por letra e linha por linha, até fazer o jornal todinho, desse jeito. Dos tipos móveis, nós só viemos ter alguma modificação por volta da década de 50. Houve um aperfeiçoamento da utilização desses tipos móveis e foi introduzido com as linotipos a composição a quente. A linotipo é uma máquina interessantíssima, lindíssima inclusive. Ela é uma máquina grande, tem no canto um tecladozinho como uma máquina de datilografia, uma fornalha onde derrete o chumbo e várias caixas em cima com as fontes. À medida que o digitador ia datilografando ali, o datilógrafo na época, e à medida que ele ia datilografando, as formas iam caindo, formavam uma linha. Quando formava a linha inteira, ela jogava o chumbo. Isso aí já foi um avanço tecnológico enorme. Você tinha que escrever um título dentro de um local delimitado. Por quê? Porque aquele título ali ia para linotipo, que uma pessoa descia com os títulos todos na máquina de datilografia, a gente escrevia ali, eu pegava todas as páginas, tinha um título maior e um título menor, quer dizer, um tipo, né, que a gente chama. Então, depois de escrever tudo aquilo, aí descia, que era para a vovô, que inclusive ainda está lá, é um patrimônio do moçoroense, ele ia juntar aquelas peças todas para poder passar na linotipo, para vir de lá para cá com essas páginas, para fazer a colagem. Você pegava uma página e distribuía as fotos, escolhia as fotos, colocava ali, postava ali direito, e você ia colocar aqueles títulos. Então, eu tinha que escrever um título com 9 tópicos, ou com 10, quando era 3, ou com 23, ou com 32, mas tinha que ser tópicos, não podia fugir daquilo ali. E logo em seguida, as linotipos vieram uma máquina chamada Marinoni. Aí marcou a mudança de uma máquina manual, uma prensa manual, para um sistema mecanizado, embora ainda fosse tipográfico. Aí já, creio eu, lá para final da década de 60, começaram a comprar as offsets. Nessa época que eu assumi a direção do jornal, com a ajuda de Cid Augusto da Escócia, que hoje está lá como diretor, nós implantamos lá um sistema de offset da época, que era um avanço naquele tempo. Hoje em dia está superado. O jornalismo ele é único, né? Ele é único. Pode mudar as ferramentas de trabalho, pode mudar, a questão tecnológica pode provocar alguma mudança. Mas o jornalismo é jornalismo sempre que ele existiu, sempre da sua primeira existência. O moçoroense tem alguns marcos históricos do período em que eu entrei para cá. Até então, o jornal era composto em máquinas de datilografia simples, aí nós compramos composers. Depois nós compramos a offset, adquirimos a offset, e também foi o primeiro jornal do Rio Grande do Norte a entrar na internet. Na década de 90, se não me falha a memória, 1995, foi a grande mudança mesmo, foi a informatização do jornal. E a partir daí a criação do site, que hoje é um portal de notícias. Com isso mudou de forma tão forte a maneira de nós fazermos o moçoroense, que só para se ter uma ideia, nós tiramos hoje uma média de 2.000 jornais por dia. E temos no portal
um número de 35 mil acessos únicos por dia. E hoje nós conseguimos, creio eu, fazer um bom casamento entre o jornal impresso e o jornal online. No jornal online a gente dá as notícias mais imediatas, com mais brevidade, e no jornal impresso a gente aprofunda essas notícias. O pessoal mais antigo no jornalismo, todo ele passou pelo Jornal Moçoroense. Eu iniciei no Jornal Moçoroense no ano de 1970. Entrei lá mediante um concurso novo para repórteres. E quem me aplicou as provas ainda era a época de Lauro da Escócia. Eu trabalhei no Jornal Moçoroense 8 anos, entre 8 e 9 anos. Eu comecei em 1985 e saí por volta de 1993, no caso. Naquela época, tinha poucos jornalistas em Mossoró, eram poucos veículos de comunicação, era rádio-jornal naquele tempo, e também poucos jornalistas. Quando eu comecei no Moçoroense, há 28 anos, eu procurei extrair o que eu poderia tirar de melhor. Evidentemente que a gente já sabia qual era a linha editorial do jornal, mas também nós tínhamos consciência que o Moçoroense deixava o jornalista à vontade para aprender. O que você imaginar de pessoas que tenham se envolvido com a literatura nessa cidade? Aí eu digo, desde os novos aqui, a gente pode citar um Vantan Rosado, João Batista Cascudo Rodrigues, né? Todos os grandes escritores aqui dessa cidade, né? Que deixaram obras fenomenais aí, passaram primeiro pelo jornal Moçoroense. A pessoa que me impressionou mais como editor, em várias épocas, inclusive no início comigo também, foi Dorian Jorge Freire. Dorian é uma capacidade espetacular, acho que é inigualável. O jornal Moçoroense ele se tornou, podemos dizer até assim, o guardião da história de Mossoró. O fato mais relevante jornalisticamente foi o ataque do bando de Lampião a Mossoró, é o que eu considero. Isso sem tirar, logicamente, uma participação anterior à libertação dos escravos em 1883. O Moçoroense estava fechado nesse período, então não participou ativamente. De qualquer modo, um de seus fundadores, José Damião de Souza Melo, participou da luta, e Jeremias da Rocha, mesmo tendo morrido um pouco antes, ele tinha um posicionamento em prol da libertação dos escravos, tanto é que os restos mortais dele estão no Panteão dos Abolicionistas, no Museu Lauro da Escócia. Por ser o jornal o terceiro mais antigo do país, ele tem uma história muito importante. Porque todos os assuntos que você quer, você encontra no Jornal Moçoroense. Como, por exemplo, a dona Celina Viana, que foi a primeira eleitora da América do Sul, nós temos, vá procurar no jornal de 1927, você encontra sobre dona Celina. O motim das mulheres, o que houve foi o seguinte, foi na Guerra do Paraguai, a autoridade aqui veio a ordem para convocar os rapazes todinhos que estavam naquela idade, na idade de convocar, de ir para o serviço militar, né? Aí ela, Ana Rodrigues Braga, Ana Floriana, fez um movimento das mulheres, foram à delegacia de polícia, rasgaram as convocações que tinha lá dos rapazes para levar para a guerra e terminaram vencendo, os rapazes não foram para a guerra. Elas ganharam a parada. Olha, o maior furo que o jornal Moçoroense cobriu até hoje é aquela história da entrevista com um cangaceiro de Araraca, né, que foi depois da história do ataque aqui à cidade de Mossoró, ele foi capturado e preso aqui por uma semana. E nesse período, Lauro da Escócia, que estava à frente do jornal nessa época, ele conseguiu furar o bloqueio e fazer uma entrevista com um cangaceiro. E pela primeira vez, um cangaceiro dava entrevista para um jornal. A entrevista com Jararaca rendeu na época uma tiragem recorde até hoje. Foram 2 tiragens, segundo Lauro da Escócia conta em seus livros, de 5.000 exemplares cada um. Eu nunca tive notícia na história do jornal Moçoroense de uma tiragem tão grande quanto essa de 10.000 exemplares. E por todos esses anos,
ele vem sendo o transmissor do que acontece nessa cidade aqui no dia a dia de seus diversos períodos. Mesmo quando era semanal, mas ele abrangia todo acontecimento da semana, né? Então, se a gente... praticamente ele tem o mesmo tempo de existência da cidade de Mossoró. O jornal impresso, ele não se apaga. O que foi escrito há 140 anos ainda está guardado no acervo do museu. Esse acervo, ele sempre foi dividido em duas partes, fica ainda hoje. Um exemplar para um livro que é feito para o jornal e um exemplar que é enviado para o museu e que Maria Lúcia Escócia há décadas coleciona com muito carinho, com muito amor. Nós temos os jornais desde 1872. Eles são todos encadernados. A importância do jornal moçoroense é tanta que o registro de boa parte da história de Mossoró, do Rio Grande do Norte e do Brasil, que não tem em lugar nenhum, tem nas páginas do moçoroense. Eu acredito que até pela tradição o jornal tem uma identidade muito grande aqui com a cidade de Mossoró. E por isso faz parte da própria vida, do cotidiano da cidade aqui de Santa Luzia. Uma paixão muito grande. Todos nós somos extremamente apaixonados pelo jornal. E tem uma frase interessante de um padre chamado Manuel Barreto, que ele dizia que enquanto houver um descendente de João da Escócia, o moçoroense continuará vivo. E eu acredito que seja mais ou menos assim. O principal desafio é avançar nessa questão das novas tecnologias. A consciência dessa missão de dar continuidade a um trabalho começado com tanto amor por Jeremias da Rocha, continuado por João da Escócia também com uma paixão enorme, pelos Lauros, Lauro da Escócia pai, Lauro da Escócia filho, e atualmente pelo ramo da família Escócia que eu represento, eu acho que isso é o que dá uma vida longa ao jornal. Enquanto existir uma Escócia, o moçoroense há de existir. Esperamos que tenham gostado. Na próxima segunda estaremos de volta com mais um documentário. Acesse nossa fanpage no facebook.com/UERN-TV e assista a esse programa também no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até lá!